E se for verdade? E se Deus realmente existe? E se Jesus realmente ressuscitou? E se a Bíblia não estiver errada? E se tudo isso não for coincidência? E se você estiver ignorando algo importante? E se a verdade sempre esteve diante de você? E se isso muda tudo? Qual é a época do ano que você mais gosta? Qual a data do ano que você mais gosta? Tem gente que prefere aniversário, momento em que todo mundo para por você, onde tem uma festa, onde as pessoas te ligam, onde postam sobre você, te marcam e você reposta. Tem pessoas que a data preferida é o Natal, onde a família toda se reúne, onde as crianças brincam, um jantar à mesa. A minha data preferida do ano é a virada do ano. Eu amo a virada do ano. Não só a festa, o momento da virada, mas esse período do ano virando. E eu amo porque nesse período é um período de reflexão do que a gente fez no ano anterior, naquilo que a gente pode fazer no ano seguinte. É um momento de planos e projetos sobre o que nós podemos construir agora. Eu gosto desse frescor, sabe, que o ano novo dá como novas oportunidades, novas chances. Eu tenho certeza que você, na virada do ano, fez algum tipo de plano, traçou algum tipo de alvo, algum sonho que você queria realizar esse ano. Pode ser uma viagem, pode ser um emprego, pode ser um negócio que você queria fechar. Pode ser simplesmente você querer ser um marido melhor, um pai melhor. Eu não sei, mas eu gosto dessa sensação do ano novo. Mas em todos os planos, projetos e sonhos, eu sei que tem uma coisa que nenhum de nós considera. E essa coisa é: e se Jesus voltar esse ano? Quando você fizer seu próximo projeto do ano, você coloca isso em consideração. E se Jesus voltar esse ano? Como é que você vai lidar com o seu tempo? Tudo muda, né? Como é que você vai lidar com os pecados que você comete? Como é que você vai lidar com aquela falta de perdão? Como é que você vai lidar com a sua agenda? Como é que você vai lidar com os seus recursos? Como é que você vai lidar com tudo? Tudo muda, a perspectiva toda muda, porque se Jesus volta esse ano, não faz sentido eu ficar preocupado com certo tipo de coisas. E se for verdade que Jesus vai voltar esse ano? Gente, a volta de Jesus, se você quiser uma coisa um pouco mais apocalíptica, um pouco mais cataclísmica, o fim dos tempos, ou o Armagedon, enfim, o nome que você quiser dar, mas o momento da volta de Jesus não é simplesmente uma crença periférica nossa do cristianismo. É uma das crenças centrais do cristianismo. Você que fez o Next aqui da igreja, você sabe que nós temos 9 crenças centrais. E uma das crenças centrais nossas é de que um dia Jesus Cristo voltará para nos buscar. E baseado em quê? Hoje a nossa conversa vai ser, no primeiro bloco, por que sabemos que Jesus vai voltar, um pouquinho no entendimento do porquê Jesus vai voltar, como a gente sabe disso, um pouquinho nessa teologia. E depois, o que isso deveria ou deve implicar nas nossas vidas. Então, primeiramente, por que sabemos que Jesus vai voltar? Esse entendimento, esse conhecimento, essa teologia não é baseado simplesmente na teoria de alguém, num profeta de Instagram que disse que Jesus ia voltar algum dia. A gente sabe que Jesus vai voltar um dia porque Jesus prometeu que voltaria. Ele mesmo disse que ele voltaria. Se ele não errou, se ele não pecou, se ele não mentiu, então a gente entende que
que de fato ele vai voltar. Olha o que ele disse, lá em João 14. Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. E depois que eu for e preparar um lugar, eu voltarei e os levarei comigo para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então Jesus disse, eu estou indo preparar um lugar para onde eu vou voltar e depois eu vou levar vocês. Nesse momento aqui, os discípulos estavam morrendo de medo, estavam tendo essa conversa, que Jesus estava dizendo que ele iria subir, que ele ia deixá-los. E os discípulos começam a ficar nervosos e com medo, e ele fala, calma gente, calma. Mas o interessante é que ele não fala, calma, vai ficar tudo bem. Calma, eu ensinei tudo o que vocês precisam, é só colocar em prática. Ele diz, não, calma, porque eu vou voltar. Então o maior motivo de esperança de um cristão, de um seguidor de Jesus, de um discípulo de Jesus, deve ser que Jesus um dia voltará. Isso deve ser motivo de alegria, isso deve ser motivo de ansiedade, de busca. Um dia Jesus Cristo voltará. E não foi só Jesus que disse isso, ele disse isso e depois os anjos confirmam. No momento em que Jesus está subindo aos céus, os discípulos ficam parados, olhando para cima, vendo Jesus subir. Em determinado momento, sabe quando você solta aquele balão de hélio, ele vai embora, você fica vendo até não conseguir ver mais? Jesus já subindo, ficaram olhando. E aí vieram dois anjos e falaram, ei galera, e aí? Vamos ficar olhando para cima mesmo? E aí os anjos disseram, em Atos 1:11, esse Jesus, sabe o que eu gosto do esse Jesus? É esse Jesus que viveu com vocês, esse Jesus que ensinou vocês, esse Jesus de carne e osso, esse Jesus que morreu e que ressuscitou, esse Jesus que curou e que transformou pessoas, esse Jesus que discipulou vocês por 3 anos, esse Jesus verdadeiro, de verdade. Esse Jesus que foi levado de vocês para o céu, voltará do mesmo modo como o viram subir. Então o retorno de Jesus não é algo abstrato, não é algo metafórico, a volta de Jesus é algo real, é algo físico e é uma volta pessoal, visível, gloriosa de Cristo. Jesus prometeu que voltaria, os anjos confirmaram e os apóstolos pregaram. Não só no livro, no Antigo Testamento a gente consegue ver várias vezes a menção sobre o fim dos tempos, o dia do Senhor, no livro de Daniel principalmente. Mas no Novo Testamento, 22 dos 27 livros falam diretamente ou indiretamente sobre a volta de Cristo. Para você ver que não é algo periférico. É uma crença de fato central do entendimento do cristianismo. Apocalipse 1:7. João escreveu e disse: eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Na época devia ser um pouco difícil entender esse todo olho verá. Quando Jesus subiu, poucos viram ele subindo. Os discípulos, talvez mais alguns ali. Agora, hoje em dia, estoura uma bomba do outro lado do mundo, dá 2 minutos, todo mundo está sabendo. Então, quando Jesus desceu, eu tenho certeza que o mundo todo, ao mesmo tempo, vai ver Jesus voltando. Não vai ser algo que alguns vão perceber, que alguns vão ter a percepção e falar, ó, Jesus chegou, ele está ali. Não, o mundo todo vai ver que Jesus, de fato, voltou. Agora, entendendo um pouco de que, de fato, Jesus vai voltar, entendendo biblicamente que Jesus vai voltar, a pergunta agora que fica é, quando? Quando será que Jesus vai voltar? E essa talvez seja a pergunta que mais desperta curiosidade nas pessoas. Quando Jesus vai voltar? Na Bíblia a gente enxerga um monte de sinais do fim dos tempos.
De novo, no livro de Daniel, a gente vê em alguns outros no Antigo Testamento, a gente vê nos Evangelhos, a gente vê em Apocalipse. E essas são algumas das marcas dos sinais dos finais dos tempos. O engano espiritual, então falsos cristos, falsos profetas. Instabilidade mundial, então guerras e rumores de guerras. Sofrimento na criação, e aí aqui a gente está falando de terremotos, de furacões, de, enfim, maremotos, perseguição aos cristãos, abandono da fé, aumento da maldade e esfriamento do amor, pregação do evangelho a todas as nações, zombaria e incredulidade sobre a volta de Cristo, e alguns sinais cósmicos de sol, de lua, que vai apagar, um negócio meio doido lá. Então alguns sinais cósmicos também. Por conta desses sinais que a gente vê a Bíblia enfatizando e dizendo que essas coisas vão acontecer antes que Jesus venha, isso despertou um monte de pessoas que tentaram prever a data da volta de Jesus. Uma dessas pessoas se chamava William Miller. William Miller, vocês vão ver na fotinha aqui atrás, William Miller, ele tinha uma congregação, era um pregador batista lá de 1844, ele um fazendeiro, e ele tinha uma congregação, uma galera que seguia ele, e aí ele vira para a galera e fala assim, gente, eu fiz uns cálculos, fiz umas contas e decifrei na Bíblia de que Jesus vai voltar em 22 de outubro de 1844. E pasmem, era um cara tão forte, tão influente, e tinha tanta certeza do que ele estava falando, que naquela época, em 1844, com poucos veículos de comunicação e tudo mais, ele conseguiu que em torno de 50 a 100 mil pessoas parassem tudo o que elas estavam fazendo, crendo que naquele dia Jesus iria voltar. E aquele dia ficou conhecido como o grande desapontamento. Se você pesquisar no Google, na IA, você vai encontrar o grande desapontamento de William Miller. A partir dali, algumas denominações se formaram, tiveram cisões, enfim. Então, esse foi o grande desapontamento. E a gente vê hoje um monte de teólogo e profeta de Instagram dizendo que vai voltar, que está voltando, que é agora, e mostrando os sinais, e mostrando uns sinais meio malucos em Israel, do que está acontecendo, disso, daquilo. E aí, gente, sabe, desculpa a minha brincadeira, minha sinceridade aqui, mas eu enxergo muitas dessas pessoas que nem um personagem de tirinha, de jornal que tinha, o Zé Apocalipse. Quem lembra de Zé Apocalipse? Gente, eu, uma senhora, um outro senhor, mas quem lembra? Cara, acho que só eu lia tirinha de jornal mesmo, cara. De manhã tinha um culto que tinha só uma pessoa também. Que horror. Eu pegava o jornal do meu pai, eu pegava a parte dos esportes, para ver o Vasco, naquela época ainda eram notícias boas, e tiras de jornal, enfim. Mas tinha esse personagem, acreditem. E ele ficava nessa caixinha, com esse megafone, falando de uma forma jocosa, sempre que o fim dos tempos estava chegando, que era hoje, que era isso, que era aquilo, de maneira cômica. E minha recomendação para você é, não seja um Zé Apocalipse. Não fique tentando decifrar. Essa pessoa... Porque a cada papa que surge, a cada papa novo, com certeza esse é o anticristo, não é isso? Aí o novo presidente dos Estados Unidos... Quando Obama foi o presidente, primeiro presidente negro dos Estados Unidos, o Obama vai ser o anticristo. Então, gente, não seja um Zé Apocalipse. Vamos entender por que Jesus disse esses sinais, porque a Bíblia nos passou esses sinais. Mateus 24, 36, Jesus deixa muito claro. Mas ninguém sabe o dia nem a hora em que isso tudo vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Então Jesus fala um bocado de coisa que vai acontecer e depois fala, ninguém sabe quando eu vou voltar. Ninguém sabe, nem o próprio Jesus sabe quando ele irá voltar. Então se você tem alguma percepção em mente, alguma data em mente, você pode ter certeza que essa data não é. Porque ninguém sabe. Então por que será que a Bíblia dá para a gente alguns sinais? Jesus responde logo em seguida, alguns versículos adiante. Portanto, vigiem.
porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Por isso, fiquem também vocês preparados, pois o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Gente, eu concordo com todos que dizem que nós vivemos o fim dos tempos, e vivemos o fim dos tempos. Sabe quando começou o fim dos tempos? Quando Jesus subiu aos céus e falou que voltaria. A partir dali vivemos o fim dos tempos. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar. Os discípulos, assim que Jesus subiu, os discípulos viviam crendo que Jesus voltaria nas próximas semanas. Com certeza na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, acreditavam que aquele era o fim dos tempos. A verdade é que a gente não sabe quando isso vai acontecer. E esses sinais, eles servem para nos lembrar a toda hora que precisamos estar prontos. Então vem uma guerra e você fala, pode ser agora. E aí vem falsos profetas e você fala, pode ser agora. Aí vem um terremoto, você fala, pode ser agora. Tudo isso aqui acontece toda hora. Pode ser a qualquer momento. Então o que precisamos fazer é estar sempre preparados. Imagina que uma pessoa muito importante, eu não vou dizer que é o presidente, porque depende de como você vota, né? E às vezes pode ser uma coisa boa, às vezes pode ser uma coisa muito ruim para você, mas imagina que uma pessoa muito importante fala para você, olha só, essa semana eu vou passar na tua casa a qualquer momento. Como é que você vai viver aquela semana? Você vai viver pronto, preparado, casa arrumada, casa cheirosa, você com uma roupa bonita em casa. Se você for na padaria comprar uma coisa, na farmácia comprar uma coisa, você vai deixar alguém sob aviso para falar, se você vê aquela pessoa chegando, você me liga que eu volto correndo. Será que nós vivemos ansiando pela volta de Cristo? Será que nós vivemos preparados para quando Jesus voltar? Será que nós vivemos vigiando, esperando o retorno do nosso Senhor? Se cremos que Jesus vai voltar, se entendemos que Jesus vai voltar, entendemos que precisamos estar preparados, qual é a vida que eu deveria estar vivendo agora? Como essa crença, como esse entendimento deveria impactar na minha vida hoje? E essa vai ser a nossa conversa hoje. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua graça e misericórdia, obrigado pela tua mão sobre nós, fale aos nossos corações nessa noite, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. 3 reflexões, então, para quem acredita e entende que Jesus vai voltar. Primeira delas, o que eu estou carregando que não fará sentido para a eternidade? Em Colossenses 3, diz o seguinte, vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Se no teu planejamento você considerar que Jesus vai voltar esse ano, você vai começar muito mais a pensar nas coisas que são eternas do que nas coisas que são terrenas. Você vai gastar o teu tempo nas coisas que são eternas. Você vai gastar os teus recursos nas coisas que são eternas. Você vai se aprofundar nas coisas que são eternas. Porque as coisas que estão terrenas não têm mais valor. Porque vai acabar agora. Não tem mais valor. Lembra lá na igreja primitiva, como a gente via que as pessoas vendiam seus próprios bens para poder abençoar a necessidade dos outros? Sabe por que eles faziam isso? Porque eles viviam crendo que a volta de Jesus era iminente. Então os bens materiais não faziam mais sentido. Você percebe como o entendimento da volta iminente de Cristo muda completamente nossa maneira de viver? Muda a nossa agenda, muda como a gente lida com o nosso tempo, com os nossos recursos, com o nosso dinheiro, com as nossas relações. A minha irmã mais velha, Karina, Cacá, ela se mudou para os Estados Unidos com a família dela no final do ano passado. E aí você imagina ela, o marido e seus 4 filhos. Ela está grávida do 5º.
mais um menino. É doida. Tô brincando, eu admiro demais quem tem um montão de filho, quem tem esse dom aí, esse chamado de ter 1 milhão de filhos, gente. Tô bem com 2. Não precisam perguntar quando vem o terceiro, é só se Jesus quiser muito mesmo enviar, e eu aceito se ele quiser enviar, mas não está nos nossos planos, porque os 2 lá em casa já é bem caótico. É bem gostoso, mas é um caos. Bom, imagina eles preparando a mala para ir para os Estados Unidos morar lá. Não sei se você já fez um movimento parecido com esse, mas eu não consigo imaginar como é que é a preparação dessa mala. Uma despachada e 2 de mão. Eu não penso nas coisas que eu vou levar. Eu penso nas coisas que eu vou deixar para trás. Quanta coisa que eu vou deixar para trás. Agora pensa que você hoje está preparando a tua mala para a eternidade. Porque a nossa vida aqui na Terra é uma preparação para a eternidade. É um ensaio para a eternidade. Então, se hoje você tem que fechar a tua mala para a eternidade, o que é que você precisa deixar para trás? Quais são as mágoas que você precisa deixar para trás? Talvez perdoar uma pessoa. Quais são os pecados e as práticas que você precisa deixar para trás? Qual o pedido de perdão que você precisa fazer para deixar uma situação para trás? Qual é a relação que talvez você precise deixar para trás? Uma relação de amizade, talvez, que só te faz mal e só te influencia mal? Talvez você precise trazer Deus para o centro da tua agenda. Eu acredito que hoje o Espírito Santo está colocando o dedo em alguma ferida aqui em você. Em alguma mentira, em algum nome, em alguma agenda, em alguma prioridade. O que será que Deus está querendo falar com você nessa noite? Segunda reflexão. Quem eu estou me tornando enquanto espero? Quem estou me tornando enquanto espero? 1 João 3, 2 e 3. Quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, qual esperança? A esperança que Ele vai voltar e nos encontraremos com Ele, e nos pareceremos com Ele. Então, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Então, desde o momento em que você tem a esperança de que você vai se encontrar com Cristo em algum momento, a sua vida deve começar a mudar hoje. Hoje você começa a se transformar, hoje você começa a se purificar, hoje você começa a rever os seus conceitos. A esperança verdadeira, ela não produz simplesmente uma curiosidade vazia sobre como vai ser o Apocalipse. Quem vai subir primeiro, quem vai ficar, como é que vai ser, vai ter isso, não vai ter aquilo. Isso é conversa furada, isso aí é bate-papo eu ia falar de boteco, mas a gente está na igreja, de pizzaria. É bate-papo de pizzaria, de padaria. Sentado conversando sobre assuntos. Quem espera encontrar Jesus, começa a se parecer com Jesus hoje. Então eu te pergunto, como é que está o seu caráter? Como é que está a integridade no seu casamento? Como é que está a sua integridade sexual? Como é que está a tua santidade? Como é que você tem lidado com o pecado? Tem administrado? Ou você tem cortado? Ou você tem se aproximado do Senhor? A Bíblia usa a imagem da igreja como noiva que espera o encontro com o noivo. Quem é que já foi noiva, ou então já esteve perto de uma noiva, sabe como é que é quando vai chegando perto do casamento?
É uma ansiedade, é uma alegria, é um nervosismo, pensa em todos os detalhes, na melhor maquiagem, na melhor roupa, no melhor cabelo, e tudo para poder se preparar para encontrar com o noivo da melhor forma possível. Será que nós, como noiva, porque somos cristãos, parte da igreja de Cristo, então como é que você, representando a noiva, como é que você tem vivido? Será que você tem vivido, de fato, se preparando da melhor forma possível para o encontro com o noivo? Ou será que nós temos sido uma noiva desleixada? Que não está nem aí para o encontro com o noivo, que não se prepara, que não anseia. Terceira reflexão, terceira pergunta: quem eu estou levando comigo? Em Lucas 5, tem uma história de um paralítico que quer o encontro de Jesus. Só que ele não consegue, obviamente porque ele não consegue andar. E ele tem 4 amigos que colocam ele numa maca, seguram ele no colo e começam a caminhar na direção de Jesus. Quando eles vão chegando perto de Jesus, Jesus está dentro de uma casa pregando e tem uma infinidade de pessoas em volta da casa. É impossível chegar perto de Jesus. Sabe o que aqueles amigos fazem? Eles não desistem, eles continuam, eles encontram uma forma de subir naquele telhado daquela casa, no teto daquela casa. Eu não sei como é que eles se resolveram depois com o dono da casa, porque eles quebraram o teto da casa. Desceram aquele amigo pelo teto da casa. E olha o que Jesus disse. Vendo a fé que eles tinham. Bonito isso, né? Não é vendo a fé que aquele paralítico, não é vendo a fé que aquele homem, vendo a fé que eles, aqueles amigos, quem estava carregando o cara, vendo a fé que eles tinham. Jesus disse ao homem: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Então esse homem se levanta e sai, curado, restaurado, totalmente transformado. A pergunta que eu quero te fazer é: quem é que te carregou para cá? Alguém te carregou para cá? Um amigo? Alguém da sua família? No meu caso foi meu pai e minha mãe, que eu agradeço muito por terem me carregado para cá, ao encontro de Jesus. Quem é que te carregou? Alguém te carregou? Nem que seja um vídeo no Instagram. O próprio Espírito Santo foi lá e te incomodou para vir aqui. Um filho? Quem é que te carregou? E a pergunta que fica agora é: quem é que você está carregando? O mundo nos ensina a nós mesmos nos carregarmos com as nossas próprias pernas. E aí a gente não consegue entender o que é um cristianismo. Porque o próprio Cristo nos carregou ao ser crucificado naquela cruz. Ele se entregou. Ele nos mostrou que ser um seguidor dele é renunciar a si para fazer o outro levantar. Quem você tem carregado? Você tem carregado os seus filhos? Parabéns. É a maior missão da tua vida. Você tem carregado amigos? Por que é que você tem orado? Qual é aquela pessoa que está carente de Jesus, necessitada de Jesus? Por quem você tem orado? Com quem você tem sido intencional para poder apresentar Jesus e a igreja de Cristo? Qual foi a última vez que você falou do amor de Jesus para alguém? Essa semana teve uma situação muito interessante. Eu estava indo para a academia. Chegando pertinho da academia, eu encontrei uma senhora, a dona Alcione.
A dona Alcione estava saindo do mercado. Ela mora aqui no Novo Leblon, no Canova. Ela estava saindo do mercado, cheia de sacola, pesada. E aí eu estava chegando de moto, tinha um portãozinho de pedestre, e ela achou que eu queria passar pelo portão. E ela, com aquelas sacolas pesadas, ela abriu a porta para mim e falou: você quer passar? Gente, ela tinha mais de 70 anos. Você quer passar? Eu fiquei tão constrangido com aquilo. Falei: não, eu não quero passar, mas obrigado. Obrigado pelo seu carinho. E eu perguntei para ela, eu falei: para onde a senhora está indo? Porque não tem nada tão pertinho para a senhora ir andando. Para onde a senhora está indo? Estou indo lá para o Novo Leblon, já é mais de 1 quilômetro de caminhada. Eu falei: eu posso levar as tuas compras até o teu prédio? Ela falou: ah, meu filho, seria uma bênção, seria maravilhoso para mim. Peguei as compras dela. E aí perguntei qual era o prédio, ela me explicou, e aí saí de moto. Quando eu saí de moto, eu pensei: pô, nem ofereci carona para ela, né? Aí eu fiz a volta, voltei e perguntei: a senhora quer carona também? Quer ir comigo também? Eu posso te levar? Ela falou: ai, meu filho, só não me deixa cair. Falei: eu vou tentar, prometo. E aí botei aquela senhora lá na minha garupa. Aí ela me segurou no ombro, a gente foi conversando daqui até lá. Ela morou no Mandala antes, ela mora ali já há muitos anos. Enfim, a gente foi conversando. Ela vai de vez em quando ali na Atitude, foi algumas vezes já. Mas ela é da igreja católica, a gente foi conversando. E no final ela ficou muito grata, ela ficou assim, inacreditável. Ela ficou sem acreditar no que tinha acontecido ali agora. E sabe o que acontece, gente? A gente vive uma vida tão apressada, tão na correria, e tão preocupado com nós mesmos, com o nosso tempo, com os nossos compromissos, com o nosso telefone, que a gente não percebe a carga que as pessoas perto da gente estão carregando. A gente não consegue perceber, a gente não para olhar qual é o peso que a pessoa do meu lado está carregando. A gente passa por várias pessoas do nosso dia, às vezes a gente vive com pessoas do nosso lado que estão carregando uma carga pesada há muito tempo, a ponto de estar quase deixando tudo cair. E você nem sequer ofereceu uma ajuda. Nem sequer você mostrou o Cristo que te salvou. Nem sequer você está retribuindo o favor de alguém que te carregou um dia. Talvez a pessoa que está carregando essa sacola pesada seja você. Talvez você chegou aqui hoje carregando uma sacola pesada. Uma sacola pesada de falta de esperança, de falta de paz, de falta de alegria. Uma carga pesada de falhas cometidas, de um passado de erros, de problemas atuais que estão insustentáveis. Talvez você está com uma carga pesada demais. Mas sabe qual é a boa notícia? Hoje Jesus está aqui de moto. Ele quer pegar a tua sacola. Ele quer te oferecer uma carona. A maneira de você embarcar nessa carona com Jesus é você entregando a tua vida para Ele. É você confiando que Ele te leve para onde Ele quiser. Será que você tem coragem de tomar essa decisão hoje? Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. E eu falo para fechar os olhos e abaixar a cabeça só para você ficar confortável em tomar essa decisão, tá? Não tem nada de místico nisso, não. Se você nessa noite tem a coragem de aceitar a carona de Jesus, se você nessa noite tem a coragem de entregar a tua vida para Ele, se você nessa noite tem a coragem de confiar que o fardo dele é leve, entregar toda a tua vida para Ele, toda a tua carga, todo o teu peso, todas as tuas frustrações, os teus medos, as tuas ansiedades,
Eu sei que está pesado. Mas tem hoje uma pessoa te oferecendo ajuda para carregar esse peso, essa pessoa é Jesus. Então, se você hoje tem coragem de entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez, levante a sua mão bem alta no seu lugar. Tenha coragem, que Deus te abençoe. Se você deseja tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus hoje, levante a sua mão bem alto. Ele está aqui hoje para poder te carregar no colo. Ele está aqui hoje para poder te restaurar, te transformar. Ele quer te ajudar. Mas a Bíblia fala, se aproxime de Deus e Ele se aproximará de você. Você faz o primeiro movimento e Ele vem até você. Então, se você hoje deseja fazer esse primeiro movimento de se aproximar de Deus e deseja entregar a tua vida para Jesus hoje pela primeira vez, levante a mão bem alto no seu lugar. Existe mais alguém que deseja tomar essa decisão? Não é uma decisão para a religião, não é uma decisão para a igreja. Que Deus te abençoe. Não é uma decisão para a igreja, não é uma decisão para o pastor. É uma decisão por Cristo. Se você está online e deseja tomar essa decisão, escreva agora, eu aceito. Escreva, eu aceito. A gente quer orar por você, a gente quer te ajudar. Pela última vez, se você está no presencial aqui, não levantou sua mão ainda e deseja tomar essa decisão, eu te encorajo. Mais uma chance. Não tenha medo, não tenha vergonha. A mão parece pesada, parece um compromisso grande demais. A gente não sabe o dia de amanhã, Jesus pode voltar a qualquer momento. Não é mensagem para te assustar, não. Mas é verdade, precisamos estar prontos para celebrarmos juntos esse retorno. Então, se você quer celebrar junto com a gente, deseja entregar a tua vida para Jesus pela última vez. Se você deseja isso e está aqui no presencial e não levantou sua mão ainda, tenha coragem. Levante a sua mão no seu lugar. Existe mais alguém nessa noite com coragem para tomar essa decisão? Glória a Deus. Se você já aceitou Jesus, já entregou tua vida para Jesus, já segue a Ele, mas você entendeu que talvez você esteja carregando coisa demais. Você entendeu que talvez você precise se transformar, se purificar, se santificar, se parecer mais com Jesus nessa caminhada. Ou então, você precisa começar a carregar outros ao encontro de Jesus. Se você precisa da ajuda do Espírito Santo para viver dessa forma, fica de pé no seu lugar, que eu quero orar por você. Coloque a mão sobre o seu coração. Você que está em casa, coloca a mão no teu coração também para a gente orar junto. Deus, obrigado, Pai, pela tua graça e misericórdia. Obrigado, porque um dia o Senhor vai voltar. E que esse retorno possa nos trazer esperança e anseio pela tua vontade, pela tua volta. E que nós possamos estar prontos e preparados para o teu retorno. Que teu Espírito Santo nos ajude e nos oriente. Que cada pessoa que tomou decisão hoje por seguir a Ti, possa receber o Teu Espírito Santo e ser cheio de Ti. Obrigado, Deus, é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.